mas o número de pessoas vítimas destes esquemas tem vindo a aumentar, até porque as fraudes estão cada vez mais sofisticadas e difíceis de detectar. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Talvez já lhe tenha acontecido a si o que aconteceu muitas vezes a outras pessoas. De repente, o telefone toca, estão a tentar vender-lhe qualquer coisa. Abre o e-mail e o mesmo. Irrita porque nunca autorizou a que os seus dados fossem usados para efeitos de marketing. Há, no entanto, plataformas que vendem esses dados, incluindo a morada. Quando fica por aqui, do mal o menos. Mas há um problema maior. Com muita informação agregada, coisa que hoje a inteligência artificial consegue fazer facilmente, juntando várias listas, é possível roubar identidades e fazer burlas como a do pai, mãe, mudei de telefone. Todos nós, cidadãos, estamos sujeitos a este tipo de burlas. O que o Expresso conta na edição desta semana é que há milhares de dados de portugueses à venda na internet. Para lá do risco individual, há o risco coletivo, porque nesta lista está o Presidente da República, alguns ministros, líderes das secretas, juízes. O especialista italiano que denunciou o caso ao Expresso e às autoridades portuguesas tinha feito recentemente o mesmo em Itália em relação a uma lista onde estava Giorgia Meloni. Neste episódio, conversamos com o jornalista de investigação, grande repórter do Expresso, Micael Pereira. Ora bem, já temos o apoio de tesouraria e o financiamento para o trator. Sim, senhor. Acho que não falta mais nada. Falta sim. Falta? O quê? Falta a colheita, Sr. António. E quando for à altura, espero que tenha muita sorte com ela também. Só um banco com tantas raízes como a Caixa sabe dar o valor à terra. Por isso é que tantas empresas do setor agrícola contam connosco para responder às necessidades de investimento e tesouraria. Saiba mais junto do seu gestor ou em cgd.pt. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Micael Pereira. Estão à venda dados pessoais de portugueses na internet. É a manchete do Expresso nesta sexta-feira. São portugueses comuns, como eu e tu, ou há gente que se veja nessa lista? Portugueses como eu e como tu, e como milhares de outras pessoas, e também figuras, personalidades, membros do governo, inclusive o Presidente da República. E estão também pessoas com cargos mais sensíveis do ponto de vista da segurança? Estou a pensar em serviços de informação, pessoas ligadas à justiça? Esta informação, ela foi apresentada ao Expresso, portanto, por um consultor de cibersegurança italiano que tinha uma situação, que descobriu uma situação que a gente pode falar um pouco mais à frente, parecida em Itália, e, portanto, dentro dos exemplos que ele deu ao Expresso e que nós verificamos, está incluído o secretário-geral do CIRP, que é o Sistema de Informações da República Portuguesa, que tutela o SIS e o SIED, que são as secretas, né? Portanto, está o chefe desses serviços, como também está o Diretor Nacional de Polícia de Segurança Pública, da PSP, embora no caso do Diretor Nacional da PSP não conseguimos confirmar que os dados, ou seja, que o número de telemóvel que surge ali esteja atualizado. Além disso, há, enfim, este consultor reporta a existência de dados pessoais relativamente a juízes, portanto, a outros elementos do Estado, portanto, que têm funções que nós podemos considerar um pouco mais sensíveis. E em que plataformas é que esses dados estão à venda? Estes dados estão à venda em plataformas comerciais, por incrível que pareça, portanto B2B, business to business, que fornecem no fundo dados agregados de indivíduos, de pessoas, à partida dir-se-ia com, enfim, digamos, com a ideia de facilitar a vida de empresas, não é? de poderem contactar
melhor, de forma mais direta a quem quiserem, mas que acaba por ter todo este manancial por arrasto, digamos assim. E como é que comprovaste? Obviamente o trabalho jornalístico implica que é preciso verificar se a alegação deste especialista italiano em cibersegurança é verdadeira, não é? Como é que foi esse exercício para verificar que estes dados são verdadeiros? Tivemos aqui um esforço nos últimos dias para entender, realmente verificar se os dados partilhados como exemplos, portanto, no fundo, para que este consultor pudesse dizer com propriedade que o que ele está a denunciar, corresponde à verdade. Nós tivemos o esforço de identificar essas informações através de fontes, de cruzamento de fontes, inclusive também, ou seja, os próprios jornalistas com o contacto direto, com as pessoas, não é? Com as pessoas visadas, não é? Foi o caso, por exemplo, de uma juíza do Supremo Tribunal de Justiça, com quem eu acabei por falar. Nesse caso da juíza do Supremo, há um dado que ela confirma que é verdadeiro, só que já não vive lá, que é o da morada. Que tipos de dados é que estamos a falar? Nós realmente confirmamos que, de facto, no caso desta juíza do Supremo Tribunal de Justiça, estava em causa também uma morada. Dos exemplos que nós tivemos, foi o único caso em que nós verificamos que havia uma informação como uma morada, não é? Embora exista a indicação, que nós não conseguimos, que o Expresso não conseguiu confirmar, por parte do consultor de cibersegurança italiano, de que existem outros dados para além dos contactos pessoais normais, que é o telemóvel e os e-mails. Portanto, mas nós, nesta altura, não conseguimos, não temos informação que substancie isso. É que a questão das moradas de pessoas com responsabilidade do Estado, essa juíza, por exemplo, se ainda lá vivesse naquela morada que se confirmou ser verdadeira, mas estar desatualizada. Ainda esta quarta-feira ouvimos o antigo diretor nacional da PJ a explicar que não queria entregar declarações no TC porque exatamente era muito arriscado colocar a morada dele publicamente, não é? Portanto, se houver acesso a moradas, há aí um risco acrescido, não é? Para estas pessoas. Sim, e não é à toa essa situação, ou seja, nós sabemos, por exemplo, que a propósito até do assunto, do caso do Luís Neves, do Ministro da Administração Interna, de haver aqui nos últimos dias uma discussão à volta de devia ou não devia entregar, enquanto era Diretor Nacional, uma declaração de interesses, uma vez que tem que prestar uma série de informações, incluindo a sua morada, mas nós sabemos, por exemplo, que essas informações são protegidas, não é? Portanto, neste momento há cerca de 10.000 pessoas que têm que entregar esse tipo de declarações, já é de idade para transparência, e na verdade essa informação é protegida, ela não está acessível ao público, as pessoas não conseguem aceder a essa informação. Claro. De que maneira que para um cidadão comum pode ser arriscado ter estes dados nas mãos de cibercriminosos? Estamos a falar apenas de atividades, apenas aqui entre aspas, obviamente, atividades ilícitas como o marketing, o spamming, ou pode haver, ou esta informação depois é utilizada para fazer o phishing e etc., quando já há fraude? Sim, na verdade estes dados podem servir para quem tem capacidade para fazer isso, para usurpações de identidade, por exemplo. Aliás, o consultor, eu não escrevi isso no jornal, não havia espaço, se calhar nem fazia sentido escrever isso, mas o consultor fez uma pequena experiência comigo, não é? Portanto, ele personificando uma troca de e-mails em que na verdade assumiu usar o meu e-mail, para mostrar como isso é possível, portanto, e nós temos estado a assistir uma série de situações de forma cotidiana, nós, digo eu, e eu acho que muita gente à nossa volta, nas nossas vidas, de burlas e fraudes, exatamente por burlas, tentativas constantes de contactos, enfim, nós não sabemos de onde é que vêm, não é? Mas que eu julgo que é legítimo nós pensarmos que vêm deste tipo de acesso. Andrea Mavila, assim se chama
o italiano, espero ter dito direito, embora sendo italiano é capaz de ter mais Mávila do que Mávila. Também não sei, confesso. Já contactou as autoridades portuguesas? Já reuniu com alguém? Já contactou as autoridades portuguesas. Sabemos que teve uma reunião esta quinta-feira com o SIS e está em contato com a Polícia Judiciária. Portanto, as autoridades portuguesas levaram o assunto a sério e, portanto, há indicação de que estão a verificar esta denúncia. Tu há pouco falavas de que houve um caso em Itália, foi exatamente com este consultor, com este especialista em cibercrimes. Passou-se como é que as autoridades italianas lidaram com este assunto? É um caso, na verdade, muito parecido com o que nós estamos a ver agora. Portanto, isso aconteceu em março. Portanto, foi descoberta esta situação, esta vulnerabilidade por este consultor, Andrea Mávila, em março do ano passado. E, portanto, isso levou que as autoridades abrissem uma investigação, e nós, no caso italiano, estamos a falar do Presidente da República Italiana e da Primeira-Ministra, Giorgia Meloni, que tinham os seus números de telemóvel também disponíveis, em dados privados, e milhares de funcionários de agências governamentais italianas, e isso levou a que tivesse sido instaurada já esta semana, por coincidência, uma multa de 2 milhões contra uma destas plataformas. Julgo que a plataforma onde no caso italiano, a informação estava, pelos vistos, mais concentrada, embora a gente possa dizer que existem várias plataformas a fazerem isto. Para fechar a nossa conversa, pergunto se há risco para os Estados ou falamos apenas, e volto a colocar mas não apenas, riscos individuais. Há riscos para os Estados, para os países, para os governos, sobretudo numa altura em que nós vivemos uma guerra na Europa, que é a guerra da Ucrânia, desde 2022, em que está envolvida também uma guerra virtual, uma guerra cibernética feita por exércitos de hackers, e que, portanto, implica tem havido uma série de ataques a infraestruturas feitas, por exemplo, por hackers russos em países ocidentais, não é só naquela esfera ali, em países da Europa Ocidental, e, portanto, este tipo de informação acessível desta forma permite a que estas equipas de hacking consigam, no fundo, trabalharem certos alvos, não é? E poderem, com esses alvos, entrar dentro de sistemas. É quase como lhes dar a chave da porta para entrarem, não é? Exatamente, facilita o trabalho destes hackers e por isso o risco acaba por ser elevado. Portanto, é uma situação, com certeza, que é preciso ter em conta e é preciso, eu diria, investigar. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, desde a noite de quinta-feira, disponível online em exclusivo para assinantes. Se não tem a sua assinatura, faça agora. Na manchete, o tema que tratamos neste episódio. Também na primeira página, Karina, a mulher que vai herdar milhões de Epstein. É uma história que lhe contamos na quarta-feira, episódio do Expresso da Manhã, que pode revisitar na aplicação que tem no seu telemóvel. No próximo domingo, vamos contar-lhe a história do fugitivo, um português que não regressou à cadeia depois de uma saída precária. Refez a sua vida no estrangeiro. 30 anos depois, gostaria de visitar Portugal com a mulher e os 2 filhos, mas se o fizer, vai ter de cumprir pelo menos 2 anos de prisão. Este episódio teve sonoplastia de João Luís Amorim. Nós vamos voltar no domingo. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Ora bem, já temos o apoio de tesouraria e o financiamento para o trator. Sim, senhor. Acho que não falta mais nada. Falta sim. Falta? O quê? Falta a colheita, Sr. António. E quando for a altura, espero que tenha muita sorte com ela também. Só um banco com tantas raízes como a Caixa sabe dar o valor à terra. Por isso é que tantas empresas do setor agrícola contam connosco para responder às necessidades de investimento e tesouraria. Saiba mais junto do seu gestor ou em cgd.pt. Caixa.
Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.